Algumas rodadas atrás a gente teve aqui com você e debatíamos o momento dos clubes, a Série B, e todos nós concordamos que a oscilação é natural no campeonato de 38 rodadas. A gente vem observando, no entanto, uma queda de rendimento do esporte. Eu queria saber se deu para identificar já, por parte de vocês, o que causou essa queda de rendimento. E na carta que você publicou à torcida no último domingo, você falava de alternativas. Que repertório que resta para essas 2 últimas rodadas? Obrigado. Cara, é o que eu estou fazendo, eu estou tentando, né? A gente tem mudado, tem tentado outras formações, iniciar o jogo de outra forma. Era muito importante para a gente estancar um pouquinho a questão do número de gols sofridos. Todo jogo a gente estava sofrendo muitos gols. Então a gente buscou alternativa. Um jogo muito difícil hoje, a gente poderia ter saído com a vitória. Eu acho que o goleiro fez 2 intervenções extremamente difíceis e que deram a eles aí esse ponto. E a gente está buscando alternativa durante tudo aquilo que a gente fez. A gente está tentando a toda rodada modificar padrão, modificar a forma para ver se a gente consegue nessa reta final voltar a vencer, voltar a ter aquela energia que a gente sempre teve. Anderson, boa noite. Boa noite. Na mesma carta, o senhor falou sobre um ambiente mais pesado, não interno, mas pela situação, né? A pressão que muitos atletas sofriam. E o esporte, pelo que a gente entendeu e percebeu do ambiente, colocou uma força muito grande nesse jogo de hoje, que tem uma importância muito grande nesse caminho do acesso. Essa não vitória é um baque moral nessa reta final do esporte? Não, cara, é claro, nós estamos todos muito chateados. A gente investiu muito para essa partida. E o que eu falei, assim, eu acho que o ambiente nosso hoje foi totalmente diferente de tudo que nós vivemos, né? Assim, muito apoio do início ao fim, a torcida foi fantástica, a torcida apoiou, a torcida o tempo todo incentivou, então houve uma modificação nesse sentido. Só que a gente não conseguiu fazer o gol, né? A gente poderia ter saído com o resultado, mas a gente não conseguiu, talvez ter um pouquinho mais de sorte também, em uma ou outra situação. Mas a gente, que eu falei assim, eu acho que todos abraçaram muito, porque o mais importante agora, gente, é o esporte, não tem... como eu falo com os atletas, assim, eu não quero saber quem é que vai fazer o gol, quem vai dar a vitória, quem é que... Importante a gente vencer e de conquistar o nosso objetivo, né? Claro que fica cada vez mais difícil, mas tem jogo ainda. Nós temos 6 pontos para disputar e nós podemos, né, buscar essas vitórias. Então a gente tem que acreditar até a última gota. Boa noite, professor. Boa noite. O senhor falou em mudança e a gente viu aí, são várias as mudanças, várias as tentativas, como o senhor falou. E hoje começou com 3 volantes, terminou com um só. Será que não era necessário, na verdade, fazer só substituições pontuais? Porque no ver da nossa equipe, o Sport no primeiro tempo ele estava muito mais seguro e muito melhor. E no segundo tempo ele perdeu um pouco vamos dizer, o tempo de bola, perdeu as jogadas, se perdeu um pouco, na realidade. Gente, que eu falo assim, a gente pode pecar por ter feito, pecar por não fazer, eu não vou pecar nunca. O resultado não nos servia. Podia estar jogando bem, mas o resultado não nos servia. A gente tinha que arriscar. Com jogadores mais leves, jogadores que têm a capacidade técnica ali de poder definir, nós fomos buscando isso, porque não adiantava ter a posse, ter o controle do jogo. Nós precisávamos de gol, cara. A gente precisava de gol e a gente tentou. O que eu falo assim, a gente buscou de todas as formas poder fazer isso, fazer que a equipe tivesse ainda mais rendimento ofensivo. Tivemos algumas situações boas, assim, muito pouco a gente não consegue fazer o gol, mas infelizmente a gente não conseguiu. Boa noite. No início da temporada... Boa noite. No início da temporada, você tinha uma arma na bola aérea, que era o Luciano Juba. Ele contribuiu muito ao setor ofensivo do esporte. E a partir do momento que ele sai, a gente começa a enxergar uma falta de repertório ofensivo. Hoje, na partida contra o Atlético Goianiense, mais uma vez, a gente viu muitas tentativas de cruzamentos, muitas investidas aéreas, e acaba que chances de gols nessas investidas são mínimas. Não só nessa partida, mas de uma forma geral para o esporte nesse segundo turno.
No início da temporada a gente entende a falta de tempo para treinar, mas nessa reta final você está tendo a semana livre, está testando várias possibilidades. Falta mais repertório ofensivo para os atletas que têm entrado, que vêm sendo acionados? Assim, quem é que fez a diferença hoje no jogo? O nosso goleiro ou o goleiro do Atlético? Hein? Pois é. No jogo contra o Mirassol, quem que fez a diferença? Foi o nosso goleiro ou foi o goleiro deles? Quem que fez as defesas mais inacreditáveis? Então, assim, não falta repertório. A gente finaliza, cara. A gente tenta, né? A gente tem... Você pode pegar aí vários jogos em que o goleiro adversário foi o melhor do jogo, às vezes. Ele que foi determinante. Então, assim, é claro, há do nosso lado, talvez, falta de eficiência, mas há do outro lado também alguém que está fazendo a diferença. Então, não está faltando repertório. O jogo nessa fase agora são jogos difíceis. Na grande maioria dos jogos, a gente cria muito mais do que o adversário. Se a gente criou 5, o adversário criou 2, 1. Porque a competição é assim. A competição está chegando, está funilando, está todo mundo naquele momento. O tempo de treinamento na pré-temporada, no primeiro semestre, ele faz mais diferença do que agora. Agora você não consegue modificar padrões. Está todo mundo já numa descendente em termos técnicos, físicos, de todos os aspectos, porque é uma temporada de 38 jogos, nós vamos bater aí quase 70 jogos. Então, não é o treinamento. Agora é muito mais importante a gente deixar o atleta recuperado e pronto para o próximo jogo. Né? E não é porque tem acúmulo de jogos, mas é o acúmulo da temporada. O que tem refletido muitas vezes, assim, em alguns erros, alguma coisa, é um acúmulo de temporada, de desgaste, que a gente tenta minimizar, mas muitas vezes a gente não consegue. Boa noite, Anderson. Boa noite. Uma pergunta bem direta, né? O Sport venceu 3 jogos dos últimos 14, esses 3 jogos contra equipes que estão na zona de rebaixamento, inclusive a ABC e o Londrina, que já foram rebaixados. Por que a torcida tem que acreditar que o Sport vai vencer 2 de 2, tendo vencido apenas 3 de 14, nessa reta final aí, para poder conquistar o acesso? Porque nós jogamos futebol, e futebol tudo é possível. E quantas derrotas nesses 14 jogos? Que só pega uma parte, a gente também perdeu pouco. A gente é uma das equipes que menos perde no campeonato. Só empata muito, infelizmente. Os que menos perde, mas empata. Infelizmente, a gente está, como eu falei com você, a gente está jogando para vencer. Se tivesse que ter um vencedor hoje, seria quem? O Atlético? Não, eu acho que é o Sport. Pelo menos 2 grandes defesas do goleiro deles. Então, a gente está buscando. E nós jogamos futebol. Futebol, tudo pode acontecer. Tá? Então, por isso que a gente tem que acreditar, e eu sei que está muito difícil, está muito complicado, mas a gente não vai jogar a toalha, não. Vamos até o fim. Professor, boa noite. Boa noite. O senhor falou de mudanças, está tentando de tudo. Com relação ao ataque, já foi o Love, mas caiu de rendimento. O Diego Souza tem um problema físico que a gente entende, né, a dificuldade. Só me desculpa um pouquinho, assim, a questão do Diego, muitas vezes vocês não entendem, entendeu? Porque vocês colocam como uma coisa que tem que jogar, e a gente que está no dia a dia, a gente tem observado. Uhum. Então, assim, a gente estava com o maior cuidado, né, porque a gente começou, de alguma forma, a fazer com que o Wagner perdesse um pouquinho daquela confiança. Acho que ele entrou muito bem hoje, entrou ligado, entrou jogando, tentando as jogadas, fez um cruzamento que por muito pouco o Facundo não chega ali e faz o gol. Então, assim, é importante que a gente também reconheça que há de vocês também uma vontade em cima de uma titularidade, né, que a gente tem conversado, né, para ver o que a gente pode fazer. Bom, eu vou falar por mim, a gente entende a parte física do Diego Souza. Mas, enfim, nessas mudanças, dá para contar, de repente, como o senhor está colocando, tentando de tudo, Fabrício Daniel, que vem com uma parte física boa, tem um bom chute, é um cara de área, tem altura, de repente, nos próximos confrontos? O Fabrício não é um centroavante, né? Ele pode até fazer a função, mas não é um centroavante. Ele é um jogador de lado, um segundo atacante, mas ele não é um jogador de área, assim, né? Então, a gente tem tentado, e claro que pode vir alguma modificação nesse sentido. Boa noite, Anderson. Boa noite. Você é um cara que já venceu 3 Série Bs, e o Sport começou esse campeonato como um dos grandes favoritos ao título. Porém, com esse empate de hoje,
não existe mais chance do Sport alcançar o Vitória. Então eu queria saber de você como resgatar esse espírito do elenco que não tem mais chance de títulos, mas como trazer de volta essa confiança para conquistar o acesso. Cara, assim, a situação é bem delicada, mas desde o início eu falei assim, a Série B tem 4 campeões. Você pode ver que todos os 4 vão comemorar, e às vezes quem é quarto comemora mais do que o primeiro, na última rodada. Então, nós temos um título sim para poder disputar, e nós queremos esse acesso e vamos lutar até o último momento, porque, como eu falei, é futebol, e futebol não surpreende. Quando a gente menos tem possibilidade, às vezes as coisas acontecem, quando as coisas estão mais favoráveis, as coisas às vezes não acontecem. O Campeonato Brasileiro da Série A estava definido já por todo mundo, falando que já tinha um campeão, hoje já não tem mais. Então tudo é muito possível, assim. Futebol é uma coisa que nos surpreende, eu aprendi a conviver com isso. É claro que eu estou extremamente decepcionado, como eu falei já em algumas ocasiões. A nossa expectativa é que a gente tivesse uma situação muito diferente, mas a realidade não é essa e a gente tem que trabalhar com a realidade. Anderson, boa noite. Boa noite. O confronto de hoje era visto como um divisor de águas, visando o acesso, e aí o Leão chegou no seu 3º confronto consecutivo sem vencer, e não depende mais só dele para conseguir subir para a primeira divisão. O que é que vocês se apegam, tanto para superar essa questão psicológica, quanto esses maus rendimentos técnicos, sabendo também que o si não se aplica no futebol, né? O que a gente pode fazer, enquanto tiver 1% de chance, nós temos que acreditar. Esse momento todo a gente dependia das nossas próprias forças. Agora não mais. Mas o futebol pode conspirar a favor. O futebol ele é inexplicável. Ele foge de qualquer normalidade. Então a gente tem que acreditar. Enquanto tiver perspectiva, esperança, possibilidade, nós temos que acreditar. É a nossa função. Professor, boa noite. Boa noite. A torcida ela fez a sua parte hoje. Lutou, gritou do primeiro até o último minuto, apoiou, mas saiu muito triste, né, porque não se esperava um empate, né, com a motivação tão grande da torcida. Eu queria que o senhor aproveitasse esse espaço para deixar uma frase para motivar o torcedor para os 2 últimos jogos, porque saíram muito tristes, mas como o senhor está falando, aí existe essa possibilidade. Qual é a mensagem que o senhor pode deixar para o torcedor? Infelizmente, assim, eles fizeram o papel deles e muito bem feito, entendeu? Apoiaram do começo ao fim, deram uma energia muito positiva, a gente se sentiu abraçado. E realmente estou muito decepcionado, a gente tinha uma expectativa muito grande nesse jogo, que a gente pudesse vencer. Os torcedores sabem, eles estão há muito mais tempo aqui, tiveram momentos de glória, momentos de sofrimento, momentos inesperados, derrotas inesperadas, vitórias e acessos inesperados. O que a gente tem que fazer é confiar, cara, assim, acreditar até o último momento, até quando se encerra as possibilidades. Eu acho que é o que a gente pode fazer. Nós também estamos muito decepcionados, cara, assim, todos nós. Direção, comissão técnica, atletas, muito difícil para a gente, né, conviver com esse momento assim, diante de tudo que a gente já conseguiu fazer. A gente buscou de todas as formas, está tentando, está buscando, houve desencaixe, né, da nossa equipe, tentamos soluções, essas soluções a gente não conseguiu dar o mesmo rendimento, não é que tenha sido péssimo de tudo, mas faltou aquilo que a gente tinha muito bem, entendeu? Que era uma leveza, uma alegria, um jogo solto, um jogo para frente, um jogo bem consistente defensivamente. Se tem uma coisa que a gente piorou demais foi a questão defensiva, a gente sofreu muitos gols nesses últimos jogos, à exceção de hoje e do jogo do Londrina. Então isso não era característica da nossa equipe. A gente conversa muito, treina, mostra, fala e muitas vezes as coisas a gente não consegue controlar tudo, né? Anderson, boa noite. Boa Ainda noite. nesse contexto de torcida, antes da viagem contra o Mirassol, vocês foram hostilizados, você teve atletas agredidos por parte de integrantes de torcida organizada. E esses mesmos integrantes estavam no CT esta semana a convite do presidente. Como é que vocês receberam essa visita desses integrantes de torcida organizada que declararam apoio, mas hoje, ao final do jogo, já fazia de volta ameaças ao esporte? Cara, a questão do que aconteceu no jogo do Mirassol, eu acho que a gente conseguiu, de uma certa forma, resolver bem, entendeu?
Eu acho que houve mais mal entendido do que qualquer outra coisa, né? Eu reitero aqui o que o Wagner nunca falou para o nosso torcedor ficar em casa. Nunca falou isso. Ele falou que agora, naquele momento lá, o esporte precisava, como aconteceu hoje, que os torcedores que pudessem vir aqui pudessem nos apoiar de uma maneira incondicional. Foi a única coisa que ele falou. Nunca ele falou para o torcedor não vir. O que a gente não gostaria nesse momento é que tivesse aqui metade do estádio vaiando e metade apoiando. Não é o momento. O momento do esporte, ele é muito maior do que nós. O esporte é muito maior do que todos nós. A gente vai passar pelo esporte, mas o esporte vai continuar e é muito maior do que qualquer jogador, dirigente, qualquer torcedor. Ele sempre será maior. Então, a gente quer contribuir de todas as formas. Como eu falo, assim, a gente está muito decepcionado, mas não falta vontade, não falta entrega, entendeu? É um time que tenta, não tem conseguido fazer da maneira que conseguia, mas tenta, luta, busca, mas a gente, como eu falei, assim, a gente precisa acreditar, a gente tem possibilidades. Às vezes, quando você tem uma possibilidade menor, as coisas conspiram a favor. Vamos acreditar até o último instante. É claro que é extremamente decepcionante, não só para nós, mas para o futebol pernambucano, para todos. Era muito importante que um clube pudesse retornar aí à Série A, e o esporte é o que tem essa possibilidade. A gente veio para cá com esse objetivo, trabalhamos, assim, não foi falta de trabalho, não foi falta... Em algum momento as coisas desencaixaram um pouquinho e a gente, infelizmente, não conseguiu buscar um novo encaixe. Beleza? Obrigado.